Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eliseu mais uma vez. Então hoje vamos dar continuidade falando aqui na nossa introdução à anatomia sobre a posição anatômica, né? A posição anatômica é a posição padrão. Nós temos outras posições também que podem ser chamadas de posições anatômicas, mas que são posições utilizadas para fins específicos. A posição anatômica é a posição padrão que nós utilizamos quando estamos estudando a anatomia de forma geral e que vai ser importante para nós entendermos os eixos de movimento do corpo. Bom, mas entendendo então o que é a posição anatômica, ela é a posição onde o corpo humano ele se localiza em pé. Nós também podemos chamar isso de ortostática, que é basicamente em pé, a mesma coisa. Com as mãos, né, os braços estendidos ao longo do corpo, as mãos paralelas uma à outra. Essas mãos devem estar em posição de supinação, ou seja, com a palma da mão voltada para frente, pernas juntas e paralelas e a cabeça para frente, com os olhos na linha do horizonte. Então, de acordo com como você está vendo a imagem aí na tela do seu computador, você observa aqui olhos na linha do horizonte, cabeça reta, a postura ereta, o membro inferior paralelo um ao outro, assim como também o membro superior, as mãos voltadas para frente, certo? Os pés também voltados para frente, alinhados e paralelos, certo? Então essa aí é a posição anatômica. Nós temos também as vistas do corpo, ou seja, aqui falamos da posição do corpo. Aqui estamos falando do que estamos vendo. Essa visão que nós temos quando olhamos para o corpo de frente, em posição anatômica, né, quando você está de frente para uma pessoa, você está olhando para a região anterior dela, a frente do corpo dela. Essa frente do corpo podemos chamar de ventre, né? Então, essa região aqui é o ventre. Por isso que falamos, né, do ventre da mãe, onde o bebê ele vai se desenvolver. Então o ventre dá o nome aí à visão ventral. Isso vai ser importante para entendermos várias outras coisas quando estivermos falando de outras posições anatômicas, né? Por exemplo, se o paciente estiver deitado para frente, podemos falar que ele está deitado, né? A pessoa que dorme, por exemplo, de bruços, ela dorme em posição ventral. Ela deita ventralmente, de modo que o ventre fica voltado para baixo, né? Quando a pessoa deita de ventre ou deita de bruços, é a mesma coisa, certo? Nós temos, portanto, a parte de trás. Essa região aqui nós vimos que se chama dorso, né? E, portanto, essa região vai dar o nome a essa vista posterior do corpo. Quando nós olhamos o corpo assim de costas, né, posteriormente, então nós podemos falar que essa é a vista dorsal. Uma pessoa que deita e dorme, por exemplo, com as costas para trás, ela está deitada dorsalmente, ela está deitada com o dorso para trás, certo? Nós temos, portanto, também as laterais, a vista lateral do corpo, lateral direita e lateral esquerda. Acredito que isso seja fácil de compreender. Bom, temos, portanto, também a medial. O que é a medial? Medial já não fala mais de uma visão do corpo, nem de uma posição do corpo. A medial está falando de um sentido dentro do corpo. Como assim? Você imagina que o médico vai fazer um corte no paciente e que ele vai começar a fazer o corte aqui no ombro. Ele vai, por exemplo, fazer um implante, ele vai fazer uma remoção de uma mama. Uma paciente que precisa fazer a remoção da mama, uma mastectomia, porque ela tem, por exemplo, um câncer de mama, né? Essa cirurgia, ela vai ter um corte que começa aqui, por exemplo, e que vai terminar aqui. Então o médico está fazendo um corte que está indo para onde? Ele está entrando para dentro. Se o médico fizer um corte aqui, esse corte está indo no sentido medial. Por quê? Porque ele está se aproximando do meio do corpo. Então essa linha amarela que você vê, ela representa o meio do corpo.
certo? Então, o meio do corpo está aqui. Portanto, tudo que vai sentido ao centro do corpo é medial, certo? O umbigo, portanto, que está aqui no meio, né? Olharmos lá na outra imagem, nós temos um umbigo bem lá no meio. O umbigo, portanto, é medial. O osso externo que fica aqui na frente é medial, o nariz é medial. Tudo que está sentido ao meio do corpo é chamado de medial. Bom, temos também o que podemos chamar de superior ou cranial, porque o crânio ele está na região superior, na parte de cima. Então, se a gente pegar e começar a fazer um corte aqui, vamos supor que vamos abrir a barriga desse paciente. Começamos a fazer um corte aqui para cima, né? Nesse sentido, né? Estamos fazendo um corte sentido cranial. Quando nós fazemos o contrário, por exemplo, vamos fazer um corte aqui na perna desse paciente. Estamos fazendo um corte para baixo, de cima para baixo. Essa aqui seria a região caudal, ou seja, caudal de cauda, né? É para baixo, digamos assim, né? Só que para baixo e para cima acaba não fazendo muito sentido. Por quê? Porque o paciente pode estar deitado. Então para baixo para cima não faz muito sentido. Então nós falamos ou de superior e cranial, quando estamos falando ali para cima, ou de inferior e caudal, quando estamos falando ali para baixo. Então se eu fizer um corte aqui na perna para baixo, eu estou fazendo um corte que ele está sendo feito numa região caudal. E se ele está sendo feito para baixo, ele também está no sentido caudal. Agora, se eu estiver aqui na perna e eu fizer um corte para cima, esse corte ele está sendo feito numa região caudal, que é a região mais caudal do corpo, mais inferior. Porém, ele é um corte que está sendo feito no sentido cranial. Ou seja, ele está sendo feito para a região, no sentido da região superior do corpo, certo? Também temos proximal e distal, que é o quê? Proximal é o que está mais próximo do meio do corpo. E distal é o que está mais distante do corpo. Então isso se aplica principalmente aos membros inferiores e superiores, ou seja, a parte apendicular do corpo. Então nós temos aqui o membro superior e o membro inferior, certo? Tanto no membro superior quanto inferior, nós temos a região que é mais proximal e a região que é mais distal do corpo, certo? A região proximal aqui podemos falar que o ombro é mais proximal do que a mão, certo? Podemos falar que o ombro é mais proximal do que o cotovelo. Agora o cotovelo ele é mais distal do que o ombro, porém ele é mais proximal do que a mão, certo? A mesma coisa vai se aplicar no membro inferior. Essa outra imagem vai representar então todas essas coisas que foram faladas. Anterior, posterior, que pode ser ventral ou dorsal. Nós temos aqui a superior que pode ser também caudal. Aliás, o superior pode ser cranial. Ou a inferior, que pode ser também caudal, né? Nós temos a lateral direita, a lateral esquerda, né? Medial para o meio do corpo. Medial fica aqui sentido ao meio do corpo. E se nós estivermos nos afastando da medial, para o outro lado, se eu fizer um corte nessa paciente aqui, que comece no meio do corpo e vai indo para um lado, por exemplo, o lado esquerdo ou para o lado direito, eu estou fazendo um corte lateral. Eu estou indo para o sentido lateral do corpo, que pode ser lateral esquerda ou direita, né? Aqui é a mesma coisa. Proximal, distal. Na perna também, proximal, distal, certo? Então, essa outra imagem que vai dar também a mesma representação. Temos a linha medial do corpo, a lateral esquerda e direita, proximal aqui na perna, e no braço também, né, no membro superior e inferior. E nós temos aqui essa região aqui superior, a região inferior, enfim. Então é extremamente importante que se entendam esses conceitos para que nós possamos dar continuidade falando sobre outros conceitos importantes dentro da anatomia e fisiologia.